Pessoal, muito bom dia. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam, assim como eu, aprendendo bastante nessa série de Timóteo. A galera tem trago muita informação, né? A galera tem garimpado bastante sobre essas cartas. E assim como nas outras expositivas, eu acho que esse modelo de série expositiva é muito bom para fixar o nosso entendimento, nossa compreensão. Caraca, vocês estão cada dia que passa me surpreendendo. Ah, tem latinha. Ó, tá vendo? Ah, moleque, vai estar achando o quê? Aí, capela, pô. Ó. Caraca, vou até beber, mano. Notas de H2O. Muito bom. Eita! Mas como é que eu estava falando? Onde que eu estava? Só série sobre Timóteo. Muito obrigado pela hospitalidade aí. Muito obrigado pela atenção. Essas séries expositivas, elas normalmente me fazem fixar muito, né? Toda vez que eu passo por uma série expositiva, dificilmente eu esqueço sobre o que aquilo se trata. Então, não sei para vocês, mas vocês que acompanharam os episódios todos, se vocês acompanharam, muito dificilmente vocês vão esquecer do que se tratam essas cartas, quem são essas pessoas citadas, quem que está falando para quem, por quê, que momento. Essa forma de exposição é uma forma que a gente fixa muito sobre esse ensino, que é o mais importante, né? Bíblia, para a gente entender do que se trata, da gente ver versículo por versículo, não perder contexto, não ser enganado. E aí eu acho que a primeira pergunta, antes propriamente da gente entrar no nosso episódio de hoje, que é o último episódio dessa série, é a série sobre as cartas de Timóteo, né? Então hoje a gente está no 8º episódio, que vai ser o último da série. Então, você que tem sua Bíblia aí, já deixa ela preparada, a gente vai ler junto hoje 2 Timóteo capítulo 4. E acho que a primeira pergunta, antes propriamente dessa instrução, que eu acho que essa instrução de hoje pode ser a instrução mais importante de todas a carta de Paulo a Timóteo, das duas cartas. Eu tenho comigo que, de repente, essa seja a base da instrução de Paulo como uma forma geral. É a instrução básica de Paulo meio que de tudo que ele fala, ensina, claro, tem muita densidade no que Paulo fala, tem muita profundidade, mas quando a gente vê sobre propósito, sobre trabalho, sobre realização, a gente vê que essa instrução que a gente vai ver hoje, por exemplo, é uma base sobre o que Timóteo sempre fala, é muito importante. E a gente pergunta, né, será que é para mim? Está falando para Timóteo, será que é para mim também? Né? Diferente lá de Filipenses 4, né, quando a gente vê que existe uma função para cada membro do corpo, cada um tem uma habilidade específica para exercer uma determinada tarefa específica, um propósito específico. Existe, e a gente vê um pouquinho mais para frente, que em 1 Pedro, Deus agora faz de um povo que não era povo, né, que era um povo exclusivo, e agora Deus, através do sacrifício da morte, Deus amplia essa relação de quem é povo, quem não é, quem é família, quem não é, e agora isso abrange por toda a humanidade e sobre todas as pessoas, sobre tudo que é ser vivente. Agora existe uma expectativa de Deus ali, que é quando ele faz todo mundo virar povo, e agora ele espera que todos anunciem esse evangelho. A expectativa é justamente que todos anunciem esse evangelho. E a gente vê mais um pouco para frente ainda, em Atos 1, versículo 8, que agora a gente recebe a capacitação para fazer esse chamado comum. Existe um chamado comum, um propósito comum de todo mundo, que é anunciar o evangelho. E em Atos 1, capítulo 8, a gente vê que quando o Espírito Santo vem, né, a gente vê que até ele vem como um som, como se fosse de um vento, um sopro forte. É uma informação bem importante para a gente entender as ilustrações de cada parte da Bíblia, mas que a gente recebe, então, a capacitação para cumprir esse propósito comum. Então, independente do seu propósito individual, da sua virtude específica, da sua qualidade, forças e fraquezas, existe um propósito comum em todo mundo, que é reconciliar a humanidade com Deus. Eu sempre falo, se eu fosse resumir sobre esse grande propósito, seria reconciliar a humanidade com Deus, que é anunciar o evangelho, que é essa instrução que a gente vai ver hoje, a base do que a gente vai ver hoje. Sobre todos existe essa expectativa, e todos nós fomos capacitados para executar esse propósito, que é a chegada do Espírito Santo. E então a gente percebe que, sim, essa instrução é para todos, essa instrução de hoje principalmente é para todos. Então,
1 Timóteo 4, versículo 1, a primeira coisa que a gente vai ler é sobre o início desse capítulo, que Paulo começa falando o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e por seu reino, eu, Paulo, exorto você, Timóteo, solenemente. Exorto solenemente o quê? Pregue a palavra. Pregue a palavra. A gente normalmente vem sendo banalizado ao longo dos anos essa expressão pregue a palavra. A gente ouve muito isso e parece bem óbvio, parece bem comum, mas isso sempre foi entregue de uma maneira muito rasa, muito superficial. Então a gente, para iniciar e ter uma leitura um pouco mais atenta nesse versículo, entendendo que de repente o que ele está querendo dizer com pregue a palavra, a gente precisa de entender a profundidade que existe nessa instrução, que é a instrução base de toda a carta de Timóteo. Pregue a palavra, Timóteo. A gente primeiro, para entender melhor, ou entender a sua profundidade dessa instrução, a gente entende que nesse momento, ao lermos 2 Timóteo, principalmente o 4, que é o finalzinho dessa carta, a gente não está diante de uma simples instrução de Paulo, mas a gente agora está diante das últimas palavras de Paulo. Não as últimas palavras de Paulo para a igreja ou para Timóteo, as últimas palavras de Paulo em vida, são suas últimas palavras. Paulo sabe que está nos seus últimos dias. A gente vê mais para frente que ele mesmo fala, e se a gente pegar uma citação ou outra que ele vai falando durante essa carta, a segunda carta, e for juntando ali as informações, a gente já percebe que Paulo ele desenha muito bem o cenário que está acontecendo nesse momento. Paulo está preso. A gente viu no episódio do domingo retrasado, que o Washington trouxe aqui sobre o capítulo 2, que ele estava preso, mas dentro da prisão ele ainda estava acorrentado. Ele usa as duas palavras, a palavra prisão, mas também usa preso e ainda em correntes. Ele estava algemado dentro da prisão. Ele estava numa condição terrível, a qual ele mesmo, mais para frente nesse capítulo, ele vai falar que ele sabe que ele não sai dessa prisão com vida. Paulo tem a certeza que ele não sai dessa prisão vivo, então ele está diante dos seus últimos dias, com a chance, inclusive, de nem acabar de ter escrito essa carta. Ele sabe que a morte é iminente, ele estava escrevendo, mas alguém poderia a qualquer momento abrir a porta, chegar e executar a sentença de morte que já estava sobre ele, pelo imperador Nero, que declarou a perseguição contra os cristãos e declara ali Paulo culpado de um crime terrível, que é um crime de ser cristão e anunciar a palavra de Deus. Então, ele estava sendo condenado, ele sabe que ele não sai daquela com vida, e a gente percebe que, justamente por entender que ele estava nos seus últimos dias de vida, essa instrução nunca poderia ser uma instrução rasa. Ela é uma instrução carregada de um senso de urgência e de importância que, de repente, em nenhuma outra instrução, Paulo trouxe tanto peso e tanta profundidade, tanta importância ou tanta urgência quanto nessa instrução de segunda carta de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque ele está perto da morte. Não sei se você já viveu do lado de alguém nos seus últimos dias de vida, mas os últimos dias de vida de alguém, as pessoas não vão perder o seu tempo com poesia ou com alguma coisa que pode dar a entender uma coisa diferente, ou com uma segunda intenção. Não, é o último dia de vida, tudo é muito importante. As palavras são entregues de uma forma crua, pura, do tipo assim, tenho que falar. Existe um senso de urgência e de importância muito grande nas últimas palavras de alguém. Alguém que está prestes a morrer sabe que é os últimos dias, então tudo que ele fala é profundo. E a gente sabe que aqui essa instrução é: Timóteo, pregue a palavra. A gente não está falando sobre o conceito raso que normalmente é ensinado de pregar a palavra, de ler a Bíblia. Vai lá ler 2 versículos para o fulano, chega na casa do fulano, fala que Jesus ama ele. Ou não é simples. Nada em 2 Timóteo é simples. Tudo é carregado de um senso de morte, um senso de importância, um senso de que, Timóteo, você precisa de continuar, porque eu vou morrer aqui agora. Você precisa de continuar esse propósito tão importante. Tudo é carregado com muita importância. Então, pregar a palavra aqui nesse momento, para a gente, é muito claro o conceito sobre palavra que Paulo tem, que é um conceito muito diferente do que a gente vê hoje em dia. A gente percebe, por exemplo, uma grande diferença na instrução de Paulo na primeira carta a Timóteo e Paulo na segunda carta a Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, a instrução para Timóteo é o seguinte: Timóteo, leia as Escrituras. 1 Timóteo 1, que é a instrução dele: se dedique na leitura pública das Escrituras até que eu chegue. Porque Paulo percebeu que Timóteo era um cara cheio de potencial
Ele conhecia a sua avó, conhecia a sua mãe, ele sabia da fé da avó, da fé da mãe, da fé de Timóteo, que já era uma pessoa boa, bem falada na comunidade, já pregava, já ensinava, já lia muito. Era um cara cheio de potencial, mas ainda inexperiente, que estava indo para a sua primeira viagem missionária sozinho. Muito potencial, pouca potência. Não sei se vocês já pegaram essa referência de potencial e potência, tipo uma Ferrari, 1000 cavalos de motor de potencial, mas dentro da garagem. Ela está exercendo 0 de potência. Potência é a base da física, potência é trabalho realizado. Então, se uma Ferrari com 1000 cavalos está dentro da garagem, ela tem 0 de potência, porque ela não exerce nada. O potencial dela é enorme, mas ela na garagem não faz nada. É o que a gente normalmente vê, né? A gente já de cara já começa a perceber sobre tanta gente que tem tanta bagagem, tanto conhecimento, tanta vivência, tanta experiência e tanto, mas está parado na garagem. É muito potencial. É tipo no seu trabalho, você é pago pelo que você conhece ou você é pago pelo que você faz? A gente é pago pelo que a gente realiza. E acreditar ou seguir o Evangelho não é acreditar em Jesus. Seguir o Evangelho não é confiar em Jesus, achar que tudo que ele fala é certo. Seguir o Evangelho não é amar a Jesus. Seguir o Evangelho é ir. Seguir o Evangelho é realizar trabalho. Seguir o Evangelho é botar a mão, é exercer trabalho, é realizar potência. Então a gente viu que a instrução para o menino Timóteo, que ainda era inexperiente, muito potencial, pouca potência, estava na sua primeira viagem missionária sozinho, onde exigia ali uma certa potência, mas ele só tinha potencial. Então a instrução da primeira carta é: leia as Escrituras de forma pública. A instrução de Paulo para Timóteo, quando ele era inexperiente, a instrução para o imaturo é: se dedique em ler as Escrituras. Vai ler a Escritura, vai ler a Escritura. A instrução para o homem Timóteo, agora já 3 anos depois, com muito mais experiência, liderança da igreja de Éfeso, algumas pequenas viagens missionárias, provavelmente por ser muito próximo de Paulo, ele já também ensinava, formava novos líderes. Timóteo já era um cara mais maduro, mais cascudo, mais experiente, com muito mais trabalho exercido, e agora a instrução para aquele que é maduro é: pregue a palavra. Cenários quase parecidos, mas a instrução, ela difere com o nível de maturidade de Timóteo. O imaturo, o menino Timóteo, é só ler as Escrituras. Para o cara mais experiente, é pregue a palavra, para aquele que já atingiu, porque a palavra, para Paulo, por sua vez, tem um conceito muito bem definido, que a gente vê em vários momentos, em várias cartas, a gente vê em Hebreus, a gente vê em Romanos, a gente vê em quase tudo que Paulo fala, ele deixa um pouco a se entender o que ele entende sobre palavra. E palavra, em Colossenses 1, por exemplo, Paulo deixa muito claro: palavra não é uma escritura, a palavra não é uma letra, a palavra é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa, e uma pessoa que atende pelo nome de Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Colossenses 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata da sua glória. Quando Deus fala, é Jesus que a gente ouve. Quando Deus age, é Jesus que acontece. Quando Deus se mostra, é Jesus que a gente vê. Jesus sempre é a expressão. Deus sempre se manifesta através do seu Filho. Ele é a palavra de Deus, o próprio Cristo. A instrução de pregar a palavra é uma instrução totalmente diferente de vai ler Bíblia de forma pública, vai ler Escrituras publicamente. É muito diferente de pregue a palavra, porque a palavra, ela é o próprio Cristo. A palavra é, assim como ele mesmo diz: eu sou o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra do próprio Deus. Quando Paulo então chega nos seus últimos dias, nesse senso de urgência, e não fala como ele falou na primeira, vai ler Escritura de forma pública, ele fala prega a palavra, e está falando exatamente o seguinte: pregue Cristo, mostre o Cristo. A nossa base de fé, como a gente vê no início dessa carta, é o que? Cristo, diante dos nossos olhos, veio como homem. Também diante dos nossos olhos ele morre. Ainda diante dos nossos olhos ele ressuscita, e todo mundo pôde ver com esses mesmos olhos que ele foi ao céu, e todo mundo testemunhou a chegada do seu Espírito que ele envia. Essa é a nossa fé. Isso é o que a gente prega, o Cristo ressurreto. A gente prega o próprio Cristo, a gente despeja Cristo sobre as pessoas, ou, como a gente fala aqui na capela, a nossa grande missão, aquilo que a gente tem de mais importante, que é apontar Jesus para as pessoas, apontar Cristo para as pessoas, que é justamente pregar a palavra. Pregar a palavra é jogar Cristo nas pessoas, mostrar para as pessoas, jogar isso aí. E a gente percebe que quando ele fala pregar a palavra, ele fala pregar a palavra, versículo 2, que exorta, que corrige com toda a paciência. Essa palavra exorta e corrige, por exemplo, do português a gente tem 2 palavras, mas originalmente é uma palavra só.
para trazer essas duas, que é para a gente tentar entender um melhor significado sobre o que ele está falando sobre essa pregação da palavra. A pregação da palavra, ela exorta, corrige. Essa palavra originalmente é elencho, do grego. Ele diz que a pregação da palavra, elencho, que significa voltar ao seu estado original. Essa exorta e corrige não é um corrige do tipo fazer uma solda, botar um reparo, emendar, botar um durepox. Não é um conserto, não é um corrige. Elencho significa voltar ao seu estado original. Pregar Cristo faz com que as pessoas voltem ao seu estado original. E a gente pensa o quê? Qual que é o estado original? A gente de cara lembra do ventre, da barriga, mas a gente precisa de entender na ótica de que voltar ao estado original não é o estado original pelo qual eu nasci aqui na Terra. A gente precisa de entender que a ótica é de um Deus atemporal que vive fora do tempo. Voltar ao seu estado original significa o estado original pelo qual Deus cria a humanidade lá no início. Deus criou a humanidade com um propósito, e a pregação da palavra faz com que essas pessoas tendem a voltar ao seu estado original, que é o estado pelo qual Deus criou todo mundo. Elencho, voltar ao seu estado original. E a gente vê que, partindo dessa ótica de que Deus não mora no nosso tempo, e Deus é atemporal, Deus está no presente lá no Éden, assim como Deus está na queda do homem, na crucificação e nos fins dos nossos tempos. Todos os nossos tempos se estão em um mesmo momento para Deus. Deus está no mesmo momento, Deus está em todos os nossos tempos. É difícil da gente compreender, porque a gente vive com base no dia a dia. Mas Deus, ele é atemporal, ele não tem tempo. Deus está no início. A gente percebe, por exemplo, quando Paulo fala, na verdade, João fala em Apocalipse 13, que o Cordeiro foi morto antes mesmo da crucificação do mundo. Lá no jardim, na criação da humanidade, o Cordeiro já tinha sido morto. Por quê? Porque Deus, por ser atemporal, ele está lá, mas está aqui, e ele está nos últimos dias também. E a gente percebe que então que o plano de Deus é o mesmo sempre. O Cordeiro foi morto antes, assim como o plano da redenção também foi feito antes. Então a gente entende que o propósito original da humanidade não é o dia que eu nasci, mas é o dia que Deus criou. Deus cria a humanidade lá no Éden, que um passinho mais para frente a gente sabe que Éden não é o nome do jardim. Éden significa prazer, porque não é o jardim do Éden, é o jardim no Éden. É um jardim que ficava no meio do Éden, desse chamado Éden. Éden significa prazer. Deus cria o homem, tira ele do barro, sopra o seu espírito para que a humanidade, que aí Deus, quando cria Adão, a gente sabe que Adão também não é o nome próprio do primeiro homem feito. Adão não é o nome do homem, mas Adão é uma palavra que significa humanidade. Então Deus cria a humanidade para viver no centro do seu prazer. E a gente até consegue dar um passeio mais para frente ao entender que, na verdade, como Cristo sempre é a manifestação de Deus, Deus se manifesta através do Filho, lá no jardim já era Cristo, que é Cristo que encosta no barro. E a gente vê que Cristo foi crucificado antes do mundo, assim como o plano de redenção também estava pronto. É Jesus que encosta no barro, tira a gente da lama, sopra em nós o seu espírito para que a gente viva nesse Éden, no centro do seu prazer, e possa a cada viração do dia se relacionar com Ele. O propósito original da criação é viver no centro do prazer de Deus, para que a cada viração do dia a gente se relacione com Ele. Existe um plano imenso sobre a criação, e a atemporalidade de Deus nos leva a entender o propósito pelo qual a gente foi criado. A gente foi criado para que em cada viração do dia, ou que a cada vez que o sol nasce, a gente lembra da oportunidade que a gente tem de estar no centro do prazer do Éden de Deus e se relacionar com Ele. Porque Cristo tocou na nossa lama e soprou em nós o seu Espírito, nos fez nova criatura e nos deu a oportunidade para isso. Isso é a pregação da palavra. Isso é reconciliação da humanidade com Deus. Quando a gente prega a palavra, que é o que Paulo está falando, e ele fala o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus. Era tipo hoje, na linguagem, seria: Timóteo, pelo amor de Deus, me ouve. É isso que está falando. Olha quem está convocando para falar. Vou convocar para essa conversa aqui. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, ele convoca esses para essa exortação. Pregue a palavra. Eu não estou falando mais por imaturo, ficar lendo versículo após versículo, não. Ler Bíblia, já passamos nessa fase, a gente é maduro, isso aí é base. A gente tem que fazer isso todos os dias. Ler Bíblia é todo dia, ler Escritura é nossa rotina, a gente tem que fazer isso toda hora, tem que estar respirando essa parada, isso é básico. Para aqueles que já atingiram a maturidade, entende que isso já é básico e já faz todo dia. A instrução agora de dar mais um passo para frente é pregar
a palavra, que é totalmente diferente de ler as Escrituras. Pregar a palavra, pregar o Cristo ressuscitado. Pregar sobre o propósito da reconciliação da humanidade com Deus no seu propósito original. Pregar a humanidade é pregar Cristo. Pregar a palavra é pregar Cristo, mostrando para todo mundo, trazendo esse desejo para todo mundo de voltar ao seu estado original. Pregue a palavra. Qualquer coisa fora disso, Timóteo, não é pregar a palavra. Qualquer coisa fora disso, pode ser qualquer coisa, mas não é pregar a palavra. Pregue a palavra, gasta o seu tempo pregando Cristo, o Cristo ressuscitado. Por quê? Porque, versículo 3, porque virá o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Perdão. Virá o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Virá o tempo em que a sã doutrina vai causar a eles o quê? Coceira no ouvido. E eles, por não suportarem ouvir a sã doutrina, vão juntar mestres para si mesmo. E eles vão juntar mestres, porque é muito melhor para eles darem ouvido às falsas, refraseando aí o que estava escrito, era como se fosse o versículo 3 seguinte: vão juntar mestres para si, e eles vão preferir ouvir as suaves mentiras do que a dura verdade. Versículo 3, né? Qualquer coisa fora disso, ô Timóteo, não é pregar a palavra. Qualquer coisa fora do Cristo ressurreto, que leva a humanidade a se reconciliar com Deus, não é pregar a palavra. Pode ser qualquer coisa, mas não é. A gente vê que a galera tem tipo, arregaçado com o nosso evangelho, né? Com o evangelho de Cristo. As pessoas têm destruído, as pessoas têm pregado, assim, é inacreditável o que tem feito com o evangelho. A gente vê que muito do que tem feito com o evangelho é te falar o tanto que você erra, mostrando que normalmente não tem nem muita base bíblica, né? É sobre aquilo que eu gosto, o que eu não gosto, e eu faço disso regra ou pecado, e a partir disso eu crio uma doutrina, uma religião, a partir da minha vontade, e eu vou pregando sobre isso. Muito mais ainda se vê pregando sobre a teoria, por exemplo, da prosperidade, ou que tudo foi feito para mim, ou daquela grande palestra motivacional, o que tem o seu lugar. Uma boa palestra motivacional, um coach ensinando sobre motivação, tem o seu lugar e é muito importante. Isso vai fazer você ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, ter melhores pensamentos, vai gatilhar, mas tem o seu lugar, é importante, mas isso não é pregar a palavra. A gente tem visto que tem se confundido muito sobre o que é pregar a palavra e sobre o que é uma bela palestra motivacional, porque Cristo, parece que Ele morreu para que eu tivesse mais dinheiro. Esses dias eu estava até conversando com a Fernanda eu acho, a gente estava falando sobre um cara, um pregador, né, ele estava mais sobrepeso um pouco, e aí ele faz um exercício ali, faz uma dieta, emagrece, fica magro, e agora ele está vendendo um curso de como emagrecer na base da Bíblia. Isso aí, mano. Como emagrecer à base da Bíblia. Esse é o curso que ele está vendendo. Cara, é inacreditável. Aí quando a gente vê uma situação dessa, chega a ser triste. O que estão fazendo é caro, se é caro? De repente, né? Se funcionar. Cara, que inacreditável. Ele está vendendo, o pastor agora está vendendo como emagrecer à base da... Cara, não é, você que não sei, você que é do CrossFit, a Cíntia que todo dia posta ali, academia, malhando. É oração, mano, que faz isso aí? Esse bíceps de 70 centímetros que você tem aí. É oração? É uma oração que chegou aí nesse shape? Não, pô, é exercício, pô. Recebe o shape aí, mano. Já viu? Seria bom pra caramba, na verdade. Parar pra pensar, vou tentar. Aí, personal trainer. É oração? Lá na sua instrução lá, vamos orar 1 hora aqui. Que Deus vai derramar o shape. E não vai, pô. Não é oração. E parece seria cômico, né? Se não fosse trágico. Sabe por quê? Porque a gente romantiza muito a ideia de que tem uma cruz e Cristo foi crucificado, o que pra gente é esperança, pra gente é vida eterna, pra gente é bonito demais, porque trouxe pra gente um benefício que a gente jamais poderia alcançar. Mas se você parar para pensar,
não romantizando, trazendo um pouco isso para mais humanizado, existe uma pessoa, um cara, que ele está preso numa cruz e todo o peso do seu corpo está apoiado nos pregos que atravessam suas mãos e seus pés, enquanto o seu sangue jorra na madeira. Isso é muito sério, isso é bizarro. Assassinaram um homem que veio para fazer só o bem, e ele está sendo assassinado por uma parada que ele nem fez, que quem fez foi eu. Isso é muito sério, e esse cara que está crucificado não é um ser humano qualquer, ele é o nosso Senhor. Ele está crucificado, derramando seu sangue, sendo assassinado, e eu simplesmente estou reduzindo todo o sacrifício de Deus, aquele Senhor, Criador de todas as coisas, que sustenta os bilhões de sistemas solares na palma da sua mão, e esse grande Senhor se faz homem, sofre e é assassinado, e eu estou resumindo toda essa obra da redenção em eu ter um pouco mais de dinheiro. Eu estou reduzindo toda a obra da redenção em eu ficar magro. Jesus morreu para que eu alcançasse o shape. Mano, isso seria realmente muito cômico se não fosse tão trágico. Isso é muito triste. Isso é muito triste quando reduzem o evangelho nisso que a gente vê por aí. Aí no versículo 3 ele fala que muitos vão preferir seguir essas suaves mentiras, vão se dar as fábulas que ele fala aí nesse versículo, porque eles não vão suportar ouvir as duras verdades, a sã doutrina. E agora é só questão de matemática. Se muitos, ou a maioria, seguirão os falsos mestres, juntarão seus próprios mestres, que fazem com que a sua vida se encaixe melhor. Eles encontram um Deus que acomoda melhor o seu estilo de vida. Qual Deus que encaixa melhor ali no meu estilo de vida? Eles vão procurar mestres para si mesmo. E agora é só uma questão de matemática. Se a maioria segue as falsas mentiras, e são os poucos que entendem que o evangelho é um evangelho sofredor, das duras verdades, aonde estão as grandes multidões? Questão de matemática. Aonde estão as grandes multidões? Quem são os líderes que as grandes multidões seguem? O que é tão fácil que essa galera prega, que é tão confortável? O que é tão macio, tão agradável que a galera prega, que eu não consigo suportar a sã doutrina, ou a mais pura verdade, a dura verdade, de que o evangelho é sofredor, de que quem está escrevendo essa instrução está preso numa prisão de segurança máxima, dentro da cadeia, preso por corrente, algemado, onde ele passa fome, e às vezes a gente anotar um pouquinho de cada versículo que ele fala, a gente consegue juntar e desenhar como está aquela prisão, que é uma prisão fria, onde ele está passando fome, onde é uma prisão escura, conhecendo as construções da época, provavelmente uma prisão úmida, e além de tudo, sozinho, abandonado. Essa é a instrução do grande Paulo, o maior missionário da igreja, o grande pregador. Essa é a instrução, da onde que ele estava dando a instrução. Esse é o evangelho sofredor. Onde que estão as grandes multidões? As pessoas não vão mais conseguir ouvir a sã doutrina, vão procurar essa parada, porque é claro que é muito melhor que Cristo morreu para que eu tivesse um melhor emprego, um melhor dinheiro, mais posição na sociedade. O que não faz sentido nenhum. A galera está descobrindo tanto segredo da Bíblia hoje, tantos segredos escondidos, a gente estava falando de lá no Conexão, né? Que nem Cristo conseguiu descobrir tanto segredo, né? Hoje descobriram já que o evangelho te emagrece, mas também descobriram que com base na Bíblia você tem que enriquecer, você vai ficar rico, o que provavelmente foi aí que Jesus errou, que morreu pobre. E aí a gente vê que o seu evangelho vai te dar uma melhor posição na sociedade, de influência, e o que você fala é lei. E aí Jesus, tudo que ele falava, ele tinha que sair correndo, senão alguém pegava e matava ele, era perseguido. Jesus também errou nessa aí, não conseguiu pegar o código, não conseguiu virar essa chave. E aí a Bíblia fala que você vai ter uma melhor posição, um melhor conforto, e a sua vida vai ser um mar de rosas, mas o Filho do Homem não tinha onde recostar a cabeça, errou também. E o juiz errou, e Jesus não conseguiu esses segredos que estavam na palavra. Por mais que ele mesmo era a palavra, por mais que ele mesmo era a expressão de Deus, e ele era o próprio Deus, parece que ele não consegue, porque pela base bíblica do que é pregado, eu deveria romper tudo, mas o nosso mestre, ele morre assassinado, sendo perseguido. E aí eu prefiro errar também, vou errar igual Jesus errou. E qualquer coisa fora disso, ô Timóteo,
não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho pregar a palavra mostrar o Cristo, apontar Cristo para as pessoas, é despejar Jesus, o Cristo ressurreto, sobre a cabeça de cada pessoa. Isso aí é pregar a palavra. Qualquer coisa fora disso pode até ter o seu lugar, mas não é pregar a palavra. Essa galera está viajando, Timóteo. Você, porém, versículo 5, você, porém, seja sóbrio em tudo. Ele compara tudo isso que estava acontecendo antes com sobriedade. Essa galera perdeu o senso do juízo. Você, seja sóbrio. Suporte o quê? Suporte os iates nas praias? Ah, não. Suporte o sofrimento, Timóteo. Vai ter, e vai ter muito, mas você vai suportar. Você vai ser sóbrio. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Que doideira. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. A oferta de bebida, ele faz uma referência lá com o sacrifício, o tabernáculo. Lá em Números a gente vê que no final ali do sacrifício alguém vinha com vinho e derramava sobre aquele altar do sacrifício uma bebida qualquer, e que significava o seguinte: já está garantido, está morto, já está entregue, isso aqui não tem mais volta não. Aí ele entregava só: eu estou sendo entregue como oferta de bebida, já minha vida, Timóteo, já acabou, mano, eu não saio daqui vivo, já era. A minha corrida é o que ele fala no próximo versículo. Eu lutei um bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Em todos os momentos eu guardei a fé. Nas minhas viagens missionárias, onde eu ajudei pessoas, orei, impus as mãos, eu guardei a minha fé. No meu apedrejamento, Timóteo, lá na cidade que você morava, de Listra, que só pararam de me apedrejar porque acharam que eu estava morto e me jogaram para fora da cidade. Não sei nem como que eu acordei. E naqueles momentos, eu também guardei a minha fé. Guardar a minha fé é entender que é manter a sua fé inabalável. Paulo está falando: Timóteo, em todos os momentos da minha guerra, eu encerrei fazendo tudo, os altos e os baixos, os momentos ruins, péssimos e os momentos bons, eu mantive a minha fé inabalável, eu mantive a minha fé intocável, eu guardei a minha fé, porque a minha fé, ela não está baseada, não estava e nunca esteve e nunca vai estar baseada nas circunstâncias, não vai estar baseada na minha perseguição, no meu sofrimento. A minha fé está baseada no Cristo, minha fé está baseada em Deus, minha fé está sobre a rocha. Eu mantive a minha fé inabalável, eu mantive a minha fé inabalável. Agora está me reservado a coroa da justiça, Timóteo. De bom agora que eu recebo é só lá no céu, porque aqui já era, não tem mais nada de bom. A coroa da justiça que o Senhor justo juiz vai me dar naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Então, Timóteo, já era, eu só recebo agora alguma coisa de bom no céu. Versículo 9, Timóteo, aí começa a ficar mais humano, entender que além da questão de a gente conhecer esse cenário crítico que Paulo estava vivendo, essa prisão, o sofrimento, toda essa escuridão, a gente vê que Paulo estava agora: vem logo ao meu encontro. Versículo 9, Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. E isso aqui podia ser: Timóteo, meu discípulo, vem que eu tenho que te dar um monte de instrução. Pode ser. Meu companheiro de viagem, vem que eu vou te ensinar mais algumas coisas, mas sei lá, não sei, mas parece, ainda mais pelo que está por vir, parece que aqui era: procure vir logo ao meu encontro, meu amigo Timóteo. Paulo estava abandonado, tanto que ele começa agora a explicar, a expor um pouco mais do que estava acontecendo. No versículo 10, pois Demas, amando mais esse mundo, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, que ele pode me ser útil. Esse Marcos é o Marcos lá de Atos 15, não sei se você lembra, mas ele estava andando Marcos e Paulo, e aí eles têm um desentendimento, porque não conseguem mais caminhar junto, o mistério está difícil, ideia é diferente, aí fala assim: vai para lá, que eu vou para cá, cada um segue a sua vida, é melhor, entendeu? Melhor. Mas nesse momento eu vejo que quando se entrega Marcos, está tão natural, que não parece que esse é um pedido de reconciliação não, sabe por quê? Parece que isso já tinha acontecido há muito tempo, porque aquilo que eu faço parte, tem uma placa ali fora que está escrito, é muito maior do que a parte que eu faço. A gente vive muito pouco e tudo é muito corrido e tudo é muito crítico para que eu guarde alguma coisa. Então, se alguém te magoou, se alguém te entristeceu, se alguém não conseguiu bater as ideias, perdoa, mano, perdoa. Ah, mas não vai ter como não, perdoa. A gente percebe aqui que nesse momento estão de boa um com o outro. Traz Marcos vai ser útil, não tem nada guardado. E normalmente a gente pensa que o orgulho é algo do outro. Sempre parece que o orgulho é do outro.
Você já parou para pensar que o orgulho pode ser seu? Já analisou o seu interior e falou assim, pode ser que seja meu orgulho? Cara, perdoa, conviva, anda junto. Aquilo que eu faço parte é muito maior do que a parte que eu faço. Então, vamos andar junto, vamos exercer esse ministério. Perdoa, segue em frente. Aí ele continua, versículo 12, eu enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, aí que é doideira, que a gente começa a perceber agora que o final da vida de alguém, quando você precisa de decidir o que é crucial, o que é realmente importante, quando você não tem tempo para perder com nada porque você está à beira da morte, a gente percebe o quão pouco a gente realmente precisa para sobreviver, para viver. A gente precisa de muito pouco. E fala assim, cara, vou morrer. Timóteo, traga minha capa. E traga também os meus livros, os pergaminhos também. Por que capa? Porque estava frio, pô. Não tinha nada de unção do Elias, não tem nada de capa aqui. Esse aqui era, estou com frio, Timóteo, porque eu estou na prisão jogado. Traga a minha capa, pelo menos para eu ter um pouco de calor, mas traga meus livros também. Vou passar meus últimos dias, pelo menos, meditando alguma coisa, porque está muito ruim aqui. Está muito ruim, a condição está ruim demais. Quando você vier, traz a minha capa, traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, versículo 14, me causou muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque ele opôs fortemente as nossas palavras, Timóteo. 16, na minha primeira defesa, Alexandre, por exemplo, pelo que se segue o contexto e pela semântica com que essa carta é escrita, parece que Alexandre estava lá. E parece que Alexandre não era um desconhecido. Provavelmente, muito provavelmente, Alexandre já tinha topado com Paulo em alguma das suas viagens missionárias, porque ele conhecia pelo nome, mas agora ele falou assim, cara, cuidado. Ele não alertaria alguém de um desconhecido, mas cuidado, porque o Alexandre, que de repente, em algum momento estava do nosso lado, agora não está mais. Alguns estudiosos dizem que esse Alexandre era um cara que tinha muita influência naquela sociedade. Ele tinha poder, de repente, para falar e a palavra dele ser considerada, mas agora ele se opõe. Por quê? Porque muitos vão seguir as suaves mentiras. Como que alguém consegue atingir tanta influência, peso de palavra e também ser um pregador genuíno do evangelho puro? Aí a gente viu domingo passado um pouco sobre essa corrupção. Corrupção não é só governo, estou falando daquilo que distorceu do seu sentido. Alexandre, Timóteo, ele se opôs, ele poderia ter falado, ele tem poder de decisão ali, ele poderia ter me ajudado, de repente mais alguns dias de liberdade para eu continuar pregando a palavra, mas ele se opôs fortemente a nós e não me defendeu. Muito pelo contrário, o que ele fala? Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender e todos me abandonaram. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. O maior missionário que a igreja já teve, porque se nós conhecemos Cristo, nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse numa ótica de Cristo, entendemos que Cristo é a hermenêutica, ele é a chave de interpretação de toda a Bíblia, mas Cristo, ele é tudo, mas nós só conhecemos Cristo porque Paulo um dia deixou ele para fora e anunciou ele para todo mundo, para os gentios, para chegar na gente. Cristo, ele é a base da nossa vida, e esse mesmo Cristo só chegou na gente por causa de Paulo, o maior missionário da igreja, aquele que mais pregou, que gastou a maior parte do seu tempo ajudando, orando, impondo as mãos, abraçando, amando, ensinando sobre graça, ensinando sobre eternidade, dando esperança, falando sobre vida eterna, aquele que mais fez pela obra de Deus, pelo evangelho, aquele que mais pregou a palavra. Ele diz agora o seguinte: todos me abandonaram. Se encontra sozinho, numa prisão fria, com fome, escura, úmida, para escrever essa carta. Devia provavelmente ter sido uma vitória, para conseguir a pena, o papel e conseguir escrever nessa situação, se preocupando com a continuidade do evangelho. Na verdade, essa era para ser uma carta seguinte: Timóteo, na moral, vê se é isso que você quer mesmo. Pensa aí, vê se é isso que você quer mesmo. Olha o tanto que eu fiz, você me viu, você me acompanhou a minha história, desde quando você era moleque, pequeno, não sei se você já me via, quando eu fui apedrejado aí na sua cidade, você estava lá, você viu qual é, e eu continuo aqui, e olha só onde que eu estou, mano, além de preso, além de frio, além de fome, todos me abandonaram. Cadê aquela galera que andava atrás de mim, querendo ser curado, querendo não sei o quê? Todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, no dia do julgamento, na única oportunidade que alguém tinha de
se compadecer e tentar fazer com que eu fosse livre por mais um dia, ninguém apareceu. Timóteo, na moral, é isso que você quer mesmo? Não era para ser assim a carta? Era para ser assim a carta, e é isso mesmo que você quer, Timóteo? Parecia um convite de entrar num barco furado, né? Mas muito, muito pelo contrário, o convite de Paulo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, vale a pena sofrer por esse evangelho, vale a pena toda essa perseguição e sofrimento por causa desse Cristo. Timóteo, vale a pena, suporte o sofrimento, porque vale a pena. Eu estou onde que eu estou, mas nada vai tirar o meu estado mental, a minha fé inabalável. Eu guardei a minha fé e continuo guardando a minha fé. Vale a pena sofrer por esse evangelho, Timóteo. Vale a pena sofrer por esse Cristo. Esse não é um convite para entrar num barco furado. Parece que é, né? Tipo assim, pô, tá tudo dando errado, mas não. A carta, ainda assim, em todas essas condições, é: Timóteo, vale a pena passar por isso tudo por causa de Cristo. Vale a pena passar por todo esse sofrimento por causa desse evangelho. Eu passei por isso tudo. Passei pelo sofrimento, passei pela dor, estou passando pela solidão e escuridão. Todos me abandonaram. Mas, versículo 17, mas, aí dá um pouquinho de esperança. Mas em todo o tempo o Senhor permaneceu ao meu lado e Ele me deu forças, para que por mim a mensagem fosse proclamada e todos os gentios ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda... Olha só, ele sabe que vai morrer, sabe que é os últimos dias dele, mas ele fala o quê? O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará para o seu reino celestial. É nesse momento que a gente percebe que Paulo está entendendo perfeitamente sobre aquilo que foi ensinado, de que aquele que quiser ganhar essa vida, não vai ter a próxima. Mas aquele cujo seu olhar está fixado na eternidade, aquele que quiser ganhar a próxima vida, não vai ter essa, é só uma ou outra. E aí Paulo percebe que, não, estou tranquilo, Deus vai me salvar, eu passei por tudo isso, mas o Senhor sempre permaneceu ao meu lado. E justamente, mais uma vez, como Paulo fala em vários momentos, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, em vários momentos, quando Paulo lembra de quem era o Senhor, quando Paulo lembra de que, apesar de tudo, o Senhor estava com ele, sempre quando ele fala um mais e ele lembra de quem o Senhor é, parece que Paulo deixa escapulir uma poesia ou uma canção de adoração, e ele termina esse versículo 17 falando o seguinte: mas o Senhor me livrará, e no final ele diz: a Ele seja a glória para todos sempre, amém. É quando é Paulo, que tipo de ser humano, mano, que está numa situação igual ele está, e consegue escrever uma canção de adoração ao Senhor? Que tipo de ser humano está no meio de uma circunstância obscura, triste, sombria e sofrida, e à beira da morte? Ele sabe que vai morrer, ele sabe que já era, ele sabe que sua vida já foi derramada como oferta de bebida, ele sabe que é os últimos dias, mas ainda assim ele se permanece com esperança. Que tipo de ser que consegue, no meio de tanta dor, ainda esbanjar a alegria? Que tipo de ser que está preso, não tem acesso a nada, nem uma capa para cobrir do seu frio, mas ele ainda expressa tanto contentamento? Esse é um ser que entendeu bem Salmo 125, que é: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É aqueles que entenderam o Salmo 23 também, que a partir do momento em que a minha confiança está em Deus, de que o Senhor é o meu pastor, a partir da hora que eu tenho Cristo como meu pastor, nada mais me traz o sentimento de falta. Isso é a pessoa que entendeu plenamente o que é depositar a sua confiança em Cristo. Ele guarda a sua fé, ele mantém a sua fé inabalável e independente de qualquer circunstância, de prisão, de sofrimento, de perda, de escuridão, de frio, de fome. Isso é ruim, isso não deveria acontecer. A igreja tem que nos suportar uns aos outros, mas ainda assim, se tudo acontecer, porque a gente sabe que vai ter o sofrimento, não é isso que Paulo fala? Suporte o sofrimento. Sobre todas essas coisas, a minha fé se mantém inabalável. Sabe o que treme a terra? Terremoto, tal? É a placa tectônica. Vou dar uma aulinha de geografia também. Placa tectônica, quando ela se abre, né, elas se separam, aí tem o magma que vem, o vulcão, ou quando elas se movimentam, a terra treme, um bate uma na outra. Abaixo de uma montanha chamada Sião, estão uma das placas tectônicas maiores, sem rachaduras. Doideira, né? A chance de ter um terremoto em Sião é quase zero, porque não tem rachadura nas placas tectônicas. Os que confiam no Senhor
são como os montes de Sião. Não se abalam, permanecem para sempre. Olha como é que Paulo termina essa carta. Saudações, aí ele termina dando uma saudação a Priscila e a Áquila, a casa de Onésiforô. Os nomes bem estranhos, né? Olha só que doideira. Erasto permaneceu em Coríntio, mas o quê? Deixei Trófimo doente. É isso que eu falo, que é o feeling. Você consegue perceber? Alguém podia abrir a porta a qualquer momento e matar ele, porque ele sabia que a sentença de morte estava certa. Ele não está perdendo tempo com nada. Tudo que ele fala é crítico, porque carrega o senso de urgência dos últimos dias de um homem de Deus. Paulo fala que não era nem para casar, não sei se você lembra. Não casa não. Não é que é errado, mas se você não tem essa palavra de casar, nem casa não. Gasta o seu tempo pregando o evangelho. Paulo tinha muito foco. E ainda assim, agora, nos seus últimos dias, o foco dele era muito maior. E ainda assim, no final da sua carta, ele fala, peraí, não se esquece de Trófimo não, ele está doente. Nossa, não sei se você consegue perceber esse evangelho que não tem nada a ver com essas teorias da prosperidade, do meu bel prazer, do minha própria vontade. Não tem nada a ver. Cara, eu vou morrer, mas peraí, eu vou gastar um pouco mais da minha pena, o tempo que eu posso não ter, mas eu cuida de quem precisa, cuida do doente. O Trófimo está doente, esquece dele não, hein? Caraca, mano, você entende o sentimento? Você consegue perceber que o evangelho é isso mesmo, ele é sofredor. O evangelho é pelo outro, mano. O evangelho não é para mim, o evangelho é para a sua noiva. E a sua noiva não é composta de uma pessoa só, não. Eu não sou noiva, nós somos. A noiva é sempre coletivo. Nada no evangelho pode ser consumido na individualidade. Tudo no evangelho é plural. Se não for para nós, não é de Deus. Se não for para nós, se for para mim só... Se só eu não é a pregação da palavra, não é. Vai lá, cuida de tudo, cuida do que precisa, visita o doente. E ele fala o quê? Procure vir antes do inverno, meu amigo Timóteo. Estou precisando de companhia, mano. Estou sozinho. Êmulo, Prudente, Lino, Cláudio, todos os irmãos enviam-lhe saudação. E as suas últimas palavras, do velho Paulo, do grande pregador e missionário, o que fez Cristo chegar aos confins da terra é o seguinte: o Senhor seja com o seu espírito e que a graça esteja com vocês. A graça nunca sai do ensino da boca de Paulo. Timóteo chegou a tempo? Não sei. Acredito eu, pela perseguição que rolava naquela época, as pessoas eram mortas em lugares públicos, cobriam as pessoas com pele de animais, para que o cheiro e o sangue estivessem no corpo das pessoas, e soltava ela para que animais selvagens corressem atrás delas e matassem dilaceradas. Eram crucificados, eram queimados. Olha só, galera, olha o evangelho da prosperidade aí, gente. Olha o evangelho que tudo é para mim aí. Todo mundo sendo perseguido, sendo arrancado em pedaços. Dado ao cenário, eu acredito que Timóteo pode não ter chegado a tempo. Paulo enviou a carta. Timóteo recebeu, mas muito provavelmente não chegou a tempo. Muito provavelmente não deu logística, não deu tempo, o sofrimento era demais. E Paulo, então, os mais poéticos vão dizer: descansou a pena do poeta. Essas são as suas últimas palavras, seus últimos ensinamentos para a igreja. Paulo, então, é retirado da prisão para a sua sentença. Por ser um cidadão romano, ele tem uma morte mais honrosa, uma morte melhor, mais humanizada. Cortam-lhe a cabeça. Algo mais humano do que jogar para um monte de cachorro. E é assim, os últimos dias, e é assim que termina a vida de um homem de Deus. Final da vida daquele que prega o evangelho puro, genuíno, é assim. Muito diferente do que eu costumo ouvir por aí. Muito diferente daquele evangelho que faz tudo para o meu conforto. É assim que termina a vida do maior missionário que a igreja já teve. Que, por sinal, uma observação rápida, histórica, que essas mortes não eram no Coliseu. Então, aquela música de o Coliseu, não tem nada a ver. Tinha um lugar específico para cada assassinato, o Coliseu era um motivo
outros lugares que tinham assassinatos cristãos, e nessa época, principalmente, Coliseu ainda nem existia, que foi feito uns 30 anos depois. Então, historicamente, essa música não tem muito a ver, então não cantem, porque não faz sentido nenhum. Mas, no mais, galera, é isso que é a instrução de Paulo para a igreja. E eu acredito que a gente tem muito o que conversar sobre isso. A gente aprendeu muito sobre essas instruções, como eu disse aqui no pré-culto, né? As cartas de Paulo a Timóteo, ela é o chãozinho da igreja. Ela é onde você pisa, ela é base de ser crente, de entender o que é o evangelho, de entender para você não ser enganado com tanta informação errada, que não é pregar a palavra, que não é, como a gente viu hoje, pregar a palavra. Pregar a palavra é muito mais profundo. A nossa intenção é reconciliar a humanidade com Deus, mesmo que isso nos faça terminar sozinhos numa prisão fria, com fome e abandonado. Você quer esse evangelho? É isso que você quer? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela sua bondade e misericórdia. Agradecemos pela clareza daquilo que o Senhor permitiu que chegasse até a gente através das Escrituras, que é a Bíblia, e eu te louvo por essa instrução que chegou até a gente, porque é através dela que nós conhecemos melhor ao Senhor. A gente sabe que ela não é tudo e que o Senhor é muito maior do que qualquer página poderia escrever, mas ainda assim te louvamos pela essa palavra, por esse livro, por essas instruções que chegaram até nós, que a gente consegue se aproximar um pouco mais de entender quem o Senhor é e aquilo que o Senhor espera de nós. Nós entendemos sobre esse evangelho, entendemos sobre essa palavra, entendemos sobre o evangelho sofredor, a real mensagem do evangelho, entendemos sobre o que significa pregar a palavra, entendemos sobre como é a vida daqueles que seguem fielmente essa palavra, daqueles que realmente pregam um evangelho puro, honesto, genuíno, claro. E a minha decisão hoje é seguir, apesar de todas essas possibilidades. A minha decisão é seguir nesse evangelho, seguir pregando Cristo, o Cristo ressurreto, porque nós entendemos que esse não é um convite para entrar num barco furado, mas é para estar sobre a rocha mais firme que existe, que é o Senhor. Nos dê força para mantermos a nossa fé inabalável, firmada no Senhor, independente das circunstâncias. É o que nós pedimos, que o seu Espírito continue nos capacitando nessa grande missão. Amém? Amém. Galera, valeu, até mais, tenha uma boa semana. Domingo que vem estamos aqui novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar. E até mais, valeu!